Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem, que é o novo filme dirigido pelo Tim Burton que tem distribuição da Warner. Uma sequência que o Burton fala que desde os anos 90 existiam ideias e discussões. No primeiro momento fica em segundo plano porque a prioridade da Warner era Batman Returns e depois vem ideia para Beetlejuice no Havaí, Beetlejuice no Velho Oeste. O estúdio não entra num acordo criativo com o Tim Burton e deixa de lado as negociações até que em 2013 tentaram voltar com o elenco original e não conseguiram, e em 2022 aí finalmente então tivemos a confirmação desse filme que é o lançamento da semana nos cinemas, depois de uma estreia especial no Festival de Veneza. E geralmente quando a sequência tem um espaçamento pro filme original, como é o caso aqui, tem muito a questão da nostalgia, né, e do equilíbrio que os estúdios acabam colocando como uma prioridade, tentar fazer com que o fã que gosta do filme compre o ingresso, também atualizando a história para uma nova geração. A Jenna Ortega, que está nesse elenco, passou por algo semelhante também na franquia Pânico. Isso acaba rendendo momentos intrigantes em que o Burton foca muito seu olhar para o que já deu certo em Beetlejuice, para a estrela que é o Michael Keaton, junto da necessidade de atualizar a história para um drama familiar, também integrando novos personagens. Então você vai ter aquele humor macabro, o toque reverente do Beetlejuice, junto dessa jornada gótica bem ao estilo do Tim Burton. É uma forma também de valorizar a grandeza de Beetlejuice no imaginário popular e de fazer um resgate até que muito interessante, pelo menos na introdução, quando ele precisa voltar à tona e eles acham uma maneira criativa de integrar mais uma vez o Beetlejuice à narrativa. Mas no final das contas você nota que a tentativa de busca pelo equilíbrio da nostalgia com uma história original acaba sendo um problema e tanto, porque quando foca no que já deu certo, parece só uma reciclagem de piadas, uma reciclagem da irreverência, claro que com um grande diferencial do Michael Keaton. Por outro lado, tem essa carga original a partir de um vínculo familiar, da Jenna Ortega sendo apresentada e de uma outra dinâmica do mundo dos mortos que envolve o Beetlejuice, mas também não chega nem perto do que já tinha sido previamente apresentado. Por isso que eu diria que os bons momentos estão ligados à memória do que já foi feito, e aí que o longa tem passagens bem interessantes de humor, destacaria no máximo de novidade a presença do Willem Dafoe. Eu gostei muito mesmo do personagem dele. Lydia, interpretada por Winona Ryder, agora é uma famosa psíquica e apresentadora de TV, e retorna à sua antiga casa com a sua filha Astrid, interpretada por Jenna Ortega. Enquanto precisam lidar com o luto e conflitos familiares, Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, ressurge para causar o caos, enfrentando também a sua ex-esposa vingativa Dolores, interpretada por Monica Bellucci, com vários confrontos entre o mundo dos vivos e dos mortos. O personagem do Keaton, e eu falei muito sobre isso na crítica do filme de 88, se você não assistiu o link está na descrição, tem essa marca caótica a partir da irreverência e da imprevisibilidade. Você nunca sabe o que vai acontecer quando o Beetlejuice está em cena, seja pro macabro ou seja pelo humor. E eu vi nesse caso o Keaton super empenhado em voltar com o personagem e de não voltar só mirando a nostalgia. Aí que entra a questão do equilíbrio, do que já deu certo e com a nova história que ela é proposta, que pro caso do Beetlejuice deixa algumas pequenas frustrações. Por exemplo, nas novas adições, talvez a questão mais decepcionante seja ver como a Dolores tinha um grande potencial de roubar as atenções, mas fica sem devida prioridade para montar apenas uma impressão do dano que ela poderia causar em Beetlejuice. O que sobra é ver a adição do personagem do Dafoe, que é o investigador e que tem uma questão bem peculiar para essa integração do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Eu acho que é a principal adição original à narrativa. Aí fica um desequilíbrio, porque a Monica Bellucci ela tem uma personagem muito interessante e eu não acho que ela foi bem utilizada, e o Dafoe, que deveria ser aquele personagem secundário, chama muito mais atenção e tem uma participação bem mais agradável também. Mas aí a sequência não pode só viver de nostalgia, ela precisa de atualizações. Duas coisas são feitas pelo Burton aqui para justamente puxar por um novo público. A primeira, sem dúvida, o protagonismo jovem da Jenna Ortega, a mesma questão que aconteceu com Pânico, atualização de geração, mas um foco muito especial para o que está em alta na questão do consumo do sobrenatural. Então o fascínio por reality shows, a busca justamente por questão na internet, o que você vê hoje
sobre histórias, séries, conteúdos que envolvam de alguma maneira o sobrenatural, o mundo dos mortos. Isso envolve estrelismo, popularidade, a tentativa de estar em alta, coloca uma grande questão se a Lyria acredita mesmo em tudo que ela faz ou se ela apenas é uma grande fraude. Existe até essa diferença, né? Quando você pega no filme de 88, essa questão do sobrenatural puxava bem mais pelo macabro, do que não era tão discutido ou que poderia se tornar um tabu na relação da morte, na relação da discussão, e que hoje acaba sendo normalizado naquela curiosidade que a partir do intermédio da internet você pode ter mais conteúdo, mais discussões, ter um programa de televisão, como é o caso da personagem da Ryder. O filme coloca todo um conteúdo de humor a partir da presença do Beetlejuice, pegando o que já deu certo anteriormente e tenta integrar com um drama familiar e com uma jornada de relações um tanto quanto complicadas, passando sempre pela Jenna Ortega. Mas uma coisa que eu admiro bastante é o fato da produção não ter se rendido apenas à filmagem no estúdio e uso do CGI. Claro que existem uma série de complementos modernos computadorizados, mas também uma série de pequenos efeitos práticos que simplesmente hoje em dia não são mais utilizados pelos grandes estúdios, quem sabe para seguir apenas o que dá menos trabalho. Eu me diverti em alguns momentos, especialmente quando Burton acerta a mão na nostalgia moderada de chamar o Beetlejuice e de dar espaço para novos personagens, mas parece que isso não seria o suficiente. Você tem que ter uma nova integração do mundo dos humanos, vínculos familiares, problemas pessoais, para também chamar o Beetlejuice em outras situações. E aí que vem a questão da Dolores, que é bem decepcionante. Como comédia, muito bacana, essa ambientação gótica também do Burton, mesmo estilo, mas aí o filme também dedica uma parte considerável para meio que desconstruir tudo e mostrar o seguinte, olha, essa é uma narrativa original, essa história é uma história com outro impacto, buscando por uma outra articulação, especialmente na questão do reality show e do sobrenatural. E aí que esse mundo da fantasia, ele já não chama tanta atenção como no filme de 1988. Para Beetlejuice, nota 6. Eu acredito que a Warner fez um grande trabalho pré-marketing para valorizar a experiência de Beetlejuice, que sem dúvida sim, eu recomendo muito assistir antes desse filme, não porque se escora, mas porque algumas piadas só têm impacto caso você tenha assistido o filme anterior. A Warner fez esse trabalho para também atualizar a geração, claro, com a participação da Jenna Ortega, como eu comentei. Uma coisa que eu achei legal no caso do Tim Burton, um filme desse tipo, na situação atual da indústria de Hollywood, eu sempre comento nas lives aqui do canal, ele meio que chuta a porta para já deixar tudo escancarado para a parte 3. Nesse aqui é uma construção bem diferenciada em que talvez possa sair a parte 3, mas se sair tem que ter uma base muito forte até para chamar o Michael Keaton de volta, porque ele é o Beetlejuice. E esse filme serve para consolidar isso. O Keaton, ele cria uma outra persona para viver o Beetlejuice e só por isso já valeria a recomendação. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!